Mário, eu acho que é um argumento muito interessante que está sendo muito falado no Brasil, né? O Bolsonaro erra, né? Aqui eu gosto do Adrilles, né? E a gente discorda, isso aqui não é treta, né? A gente só discorda desse ponto porque as pessoas elas precisam entender o que o Adrilles está falando, né? Então, por exemplo, a pessoa fala assim: o Bolsonaro erra. Porra, quantas o Bolsonaro acertou e quantas o Bolsonaro errou? Pô, vamos pegar o Neymar. Vamos fazer uma analogia que o Neymar batendo pênalti. O Neymar erra pênalti? Erra. Porra, mas quantos pênaltis ele acerta e quantos ele erra? A gente, por o Neymar errar 1 em cada 20 pênaltis, a gente vai deixar de acreditar no Neymar batendo pênalti? Ou a gente vai continuar acreditando que o Neymar vai fazer o gol na hora do pênalti? Pô, o Bolsonaro errou. Todo mundo fala, o Bolsonaro escolheu a Gleice. Pô, mas o Bolsonaro escolheu o Tarcísio. O Bolsonaro escolheu o Frota. O Bolsonaro escolheu o Gustavo Gaia. O Bolsonaro escolheu o Nicolas. Porra, então vocês querem falar do que o Bolsonaro errou? Então vamos colocar o que o Bolsonaro acertou? Quantas escolhas o Bolsonaro fez que deixou todos nós de boca aberta? Então, a gente tem que enfatizar nos acertos do Bolsonaro e a gente continua seguindo as orientações do Bolsonaro porque ele acerta muito mais do que ele erra. Então a gente não pode focar no erro do Bolsonaro. Porra, temos que focar aonde ele acerta. Entendeu? Por exemplo, o Neymar, ele bateu 20 pênaltis, ele errou 1. Então o Fábio vai bater o pênalti. Entendeu? Então eu vou deixar de acreditar no Neymar batendo pênalti e eu vou deixar o Fábio bater pênalti. Pô, pessoal, quem é que confia entre Neymar e eu? Você acha que eu sou melhor do que o Neymar bater pênalti? Porque é a mesma coisa, Mário. É tipo, a gente não vai dar ouvido ao Bolsonaro, vou ouvir o youtuber. Eu vou dar ouvido ao youtuber. O youtuber, ele vai acertar. O Bolsonaro vai errar. Mas o youtuber vai acertar. Não. Nós temos que continuar dando ouvido ao Bolsonaro. E é óbvio, se o Bolsonaro vai escolher 1.000 pessoas, porque as pessoas não entendem, são muita gente que o Bolsonaro tem que escolher. É claro que você vai errar, mano. Se eu estiver chutando 1.000 pênaltis, é claro que eu vou errar. Ninguém é perfeito. Mas olha os acertos. E se você for dar ouvido ao youtuber, eu tenho a certeza que você vai errar muito mais do que se você der ouvido ao Bolsonaro. Então, eu acho que nós temos que enfatizar no acerto e não no erro. Porque errar, todo mundo erra. Eu não vou deixar o... Claro que o Bolsonaro é mais propício a acertar do que errar. Então, se ele tem as condições muito maiores de acertar do que errar... E outro ponto também, Mário, às vezes eles pensam que nós, bolsonaristas, somos ignorantes, burro, não pensamos. Nenhum de nós estamos votando para o Nunes porque a gente acha que Nunes é bom. Nenhum de nós. Nós vamos votar para o Nunes porque o Bolsonaro pediu. É só isso. Por exemplo, Mário, o Donald Trump escolheu o vice-presidente, o J.D. Vance. Alguém vai deixar de votar no Trump porque ele escolheu o J.D. Vance? E nos Estados Unidos você vota para os dois, né? Você não vota, por exemplo, para o Trump e para um vice. Não, você vota para o Trump e o vice, né? Então eu vou deixar de votar de Trump porque ele escolheu um vice que eu, sei lá, não conheço ele muito bem. Não, a gente vai votar para o Trump porque o Trump escolheu o vice. Então não importa, o Trump poderia escolher quem quer que seja, a gente vai votar para o Trump. Então a gente tem que seguir a liderança. Eu acho que as pessoas estão perdendo, estão caindo na armadilha. Nós estamos seguindo a liderança. Várias vezes os deputados, eles votam em bloco. Nós estamos votando em bloco, Mário. É só isso. Mas eu e você temos a certeza absoluta de que o Nunes não é de direita. Nós não somos enganados, Adrilles. Ninguém aqui está sendo enganado. Ninguém acha que Nunes vai ser sensacional. Ninguém. Nós estamos seguindo porque são outras coisas por trás de uma simples pessoa. É isso que a gente fala. Então o Bolsonaro acerta mais do que erra, cara. Exato, importantíssimo que você falou aí sobre as escolhas de Bolsonaro. A cartilha que Bolsonaro tem nas mãos para escolher e para identificar quem são supostos traidores é uma coisa absurda.
Tem pessoas que Bolsonaro aperta a mão, tem pessoas que dão um abraço no Bolsonaro, tiram fotinhos com o Bolsonaro, que Bolsonaro nunca viu na vida, né? Porque é tudo um jogo político. Os representantes, né, do partido que ele está agora, no caso do PL, traz muita gente para tirar foto com o Bolsonaro, muita gente para apertar a mão do Bolsonaro. Muitos candidatos que se dizem hoje de direita, porque são do PL, porque estão do lado de Bolsonaro, tiram fotinhas com o Bolsonaro para a campanha. Vão fazer o santinho do lado do Bolsonaro, Bolsonaro nunca viu na vida, mas vão fazer o santinho do lado de Bolsonaro, né? Pessoas gostam de se agarrar. Se o Lula pudesse, ele tiraria foto para a campanha dele com Bolsonaro para vencer as eleições. Então tem muito oportunista no meio, né, dessa gente, como você disse, que ele tem que selecionar. Bolsonaro não é o professor X dos X-Men, ele não tem poder de ler mentes. Ele não lê mente, ele não sabe quem é que vai trair ele lá na frente. Ele só sabe que aquela pessoa está com boa intenção hoje. Exato. E Bolsonaro não erra, Fábio. Ele não erra por falta de experiência. Ele não erra por falta de experiência. Ele erra, por exemplo, porque ele não tem esse poder que eu falei para você. Ele não sabe se a pessoa vai trair ele lá na frente. Só que, olha só, veja bem, lá em 2022, lá em 2018, Bolsonaro precisava do máximo de aliados possíveis, porque ele tinha desistido naquele momento de ser deputado e foi ser presidente da República, candidato a presidente da República. Bolsonaro era sozinho. No parlamento, Bolsonaro não falava para ninguém. Era sozinho, aquela foto icônica dele sozinho no microfone. Ele era do baixo clero, ninguém dava importância para o Bolsonaro. De repente, veio um monte de gente em cima do Bolsonaro, porque Bolsonaro se tornou o herói brasileiro. Então, como que Bolsonaro ia peneirar naquela época? Acredito que hoje, Fábio, hoje, depois da experiência que Bolsonaro teve com várias pessoas que traíram ele no meio do caminho, Bolsonaro adquiriu justamente essa peneira, vamos colocar assim. Ele sabe quem vai trair ele lá na frente. Ele sabe exatamente se o Nunes é uma boa pessoa, se não é, se Nunes é de direita, se o Nunes é de muro, sabe? Ele sabe. Mas Bolsonaro viu neste momento, e o partido dele indicou propriamente, mas como o Bolsonaro tem uma carta branca, ele não está amarrado, ele não está sequestrado, Bolsonaro simplesmente poderia falar assim, não, vou apoiar o Nunes não. Nunes não presta, não vou apoiar ele. Mas não, Bolsonaro viu que dos males, o menor. Mário, esse ponto que você botou é importantíssimo, Mário. Porque as pessoas de direita estão começando a dizer que Bolsonaro é um coitadinho que não sabe o que está fazendo. É como se Bolsonaro fosse. Como se Bolsonaro fosse burro. Porra, pessoal, o Bolsonaro sabe quem Nunes é, pelo amor de Deus. Eu sei quem Nunes é. Eu não estou apoiando Nunes porque acho que ele é bom. Agora, temos uma diferença. Os apoiadores que são bolsonaristas que estão apoiando o Marçal, eles acham que o Marçal é bom. Aí que tá o problema. Eu estou apoiando o Bolsonaro, eu não estou apoiando o Nunes. Mas já os caras bolsonaristas que estão apoiando o Nunes, eles acham que o Nunes é bom. Meu amigo, esse aí, ele vai se lascar. Ele vai se... É igual aquela menina que perde o primeiro namorado. Ele vai ficar no corner chorando de tanta tristeza quando ele descobrir quem esse cara é. Eu não sei se você viu, Mário. Só para vocês entenderem, eu quero que vocês vejam quem o Nunes é. Tá bom? Quem o Nunes é. Eu estava vendo aqui, olha a montagem que ele fez do vídeo do Eduardo Bolsonaro. Não sei se vocês viram isso. Estava Marçal na eleição de 2022. Ele estava apostando nem Lula nem Bolsonaro. Onde é que estava? Isso aqui é o original. Mário, olha o original. Original. Vamos lá, Eduardo Bolsonaro, fala. Onde é que estava Marçal na eleição de 2022? Ele estava apostando nem Lula nem Bolsonaro. Onde é que estava ele na hora de se engajar nas bandeiras, né, como, por exemplo, votar contra a manutenção da prisão do Daniel Silveira, de se posicionar a favor das velhinhas, né, que estão sendo presas agora. Tiveram vários flancos, várias possibilidades de batalha dentro do campo político, em que eu, pelo menos, não vi a opinião dele. Então é difícil você avalizar alguém em cima da hora para sair ao cargo, um cargo tão importante quanto a Prefeitura de São Paulo. Eu acho que isso daí é o que ele carece. Mas, mais uma vez, eu seria um pouco mais prudente, eu teria um pouco mais de pé atrás com relação a ele. Vamos estudar um pouquinho mais o passado, ver um pouquinho mais, porque senão, gente, cada um que aparecer
faltando 4 meses da eleição, e a gente se empolgar e for com ele, poxa, não tô falando que é a mesma pessoa, mas é tipo uma Joyce Rossmann. Não tô falando que Pablo Marçal é Joyce Rossmann não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu tô dando um exemplo bem extremo para as pessoas relembrarem que não basta você dizer que, sou Bolsonaro, sou a favor dessa ou daquela pauta. Isso daí é mostrado com o passar do tempo, com a pessoa sendo testada com o passar do tempo. Eu acho que é mais ou menos por aí que eu escolheria um candidato. Mário, agora olha o vídeo que o Pablo Marçal postou. Marçal, pessoas enxergam nele aquele cara que ajudou o Rio Grande do Sul. Tem que ser dado o devido mérito. Correu atrás, fez vaquinha, pressionou autoridades. E ele tenta, sim, se viabilizar para ser um candidato para receber esse chamado, vamos assim dizer, E a Prefeitura de São Paulo é dos cargos mais importantes do país. A cidade de São Paulo, ela produz mais do que todo o estado de qualquer outro estado. É o terceiro maior PIB do país. O Paulo Marçal, ele enxergou ali que existe um vácuo na direita. O Nunes não conseguiu abraçar essas bandeiras. Ficou muita história de vai para lá, vem para cá, com relação à nomeação do vice ou do próprio apoio do Bolsonaro. E o Pablo Marçal, ele conseguiu de maneira inteligente enxergar que existe uma lacuna nesse meio, tendo o cara que vai preencher, né, essas questões da direita, se colocando também como alternativa ao Melo Araújo na parte da segurança, a redução de tributos e impostos na parte econômica, que foi uma bandeira levantada pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes. Eu acho que é mais ou menos por aí que eu escolheria um candidato. O Marçal... Você viu, Mário, como que ele adulterou? Ele adulterou o vídeo do Eduardo Bolsonaro para beneficiá-lo. Aí você vê o caráter da pessoa que vocês acham que ele é bom. Ele pega o vídeo do Eduardo Bolsonaro falando para a gente ter cautela com o Pablo Marçal, ele corta a parte da cautela, ele coloca a parte do Pablo Marçal e ele usa a imagem dele. Esse é o tipo de pessoa que vocês estão achando que é boa. Esse é o tipo de pessoas que vocês acham que é o conservador, que é o de direita. Esse é o tipo de pessoa. Quer dizer, eu não vou votar naquele que o Bolsonaro tá falando para a gente votar, mas eu vou votar no outro, que nunca defendeu nada da direita, nunca lutou nada pela direita, mas agora... E aí o cara faz uma edição do vídeo do Eduardo Bolsonaro para se beneficiar. Ô, Fábio, eu me lembro como se fosse hoje, cara, na campanha, né, anterior que o Pablo Marçal queria ser presidente. Eu me lembro como se fosse hoje ele falando que Lula e Bolsonaro eram as mesmas pessoas. Era a mesma coisa. Eu me lembro. E aí, quando foi pro segundo turno, cara, o cara mudou da água pro vinho. Bolsonaro é o único que pode salvar o Brasil. Bolsonaro é... Então é aquele cara que fica ali só em cima do muro, esperando um ventinho. Ele fica em cima do muro esperando um ventinho. E eu volto a dizer a todo mundo, o povo não escuta, ele não vai chegar até o final. Ele não quer vencer as eleições. Ele é outro Datena? Você acha que ele é igual o Datena? O Datena também não vai ficar, cara. O Datena, ele entra, né, para deputado, para ficar conhecido e ganhar mais dinheiro na Bandeirante. Pois é, para ficar mais fixado lá, para segurar o emprego dele, né? É um traíra e covarde, porque não chega até os finalmente, né? É aquele Coca-Cola, só tem gás. A gente costuma chamar de Coca-Cola, só tem gás. É fogo, Fábio, é fogo. A gente explica para as pessoas, né? Você vê que chega um monte de gente defendendo. Eu respeito que vocês confiem inteiramente, né, no Pablo Marçal. Eu vou falar a verdade para você, Fábio, que o trabalho dele fora da política, eu até estava gostando de acompanhar, tá? Eu estava gostando de acompanhar a época que ele estava fazendo as benfeitorias no Rio Grande do Sul e tudo, com um projeto lá, fitness, né, com Cariani, que é um dos maiores canais fitness do Brasil. Então ele estava fazendo, eu estava gostando, porque ali é entretenimento. Entretenimento ele sabe fazer. É legal, você dá risada, você fica assistindo do começo ao fim. Agora, quando o cara entrou na política, eu me lembrei, veio toda aquela cena dele falando que Bolsonaro e Lula eram a mesma pessoa, porque ele era a terceira via que ia salvar o Brasil. E depois, no segundo turno, virou pro lado certo, Bolsonaro. Mas você via a falsidade e a hipocrisia do cara abrindo live ao lado do Bolsonaro, que há poucos dias atrás ele estava chamando de ladrão como Lula. Ele já falou várias vezes que não precisa do Bolsonaro, ele é um narcisista.
O Pablo Marçal é um narcisista que ele acredita que ele é Deus, ele pode tudo. Ele mente todo o tempo, né? Ele mente todo o tempo. Isso aqui, cara, é uma coisa que as pessoas não veem com a profundidade. Uma pessoa pegar um vídeo onde o Eduardo Bolsonaro está criticando o Pablo Marçal. Ele pega o vídeo, ele adultera o vídeo e bota a imagem dele e pega as partes que ele está elogiando o Pablo Marçal, como se estivesse dando suporte ao Pablo Marçal. Cara, isso é falta de caráter.